tudo bom? Hoje eu vou falar para você qual é a quantidade ideal de refeições para você emagrecer mais rápido. Muitas pessoas me perguntam isso, afinal de contas, quantas refeições a gente tem que fazer por dia para emagrecer ou para manter o peso? Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora vídeo de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas e novidades. E é o mesmo no canal, né? Não tem como você se confundir. @nutricionista Patrícia Leite. E vamos começar a falar então mais um pouquinho sobre essa questão de quantas refeições para emagrecer, porque muitas pessoas me perguntam isso. Eu sei que às vezes a questão de emagrecer é uma luta sem fim, né? Que muitas pessoas ficam nesse ioiô, a gente consegue emagrecer um pouquinho, aí engorda tudo de novo, aí fala, será que se eu mudar algum detalhe vai fazer diferença? E essa questão de planejamento alimentar é realmente uma questão super importante para o nosso dia a dia. Existe uma vertente antiga que fala que se você comer mais vezes por dia, você vai ativar mais o metabolismo, porque você vai ativar mais o efeito térmico dos alimentos. Esse efeito térmico dos alimentos realmente existe, eu vou te explicar bem rápido o que ele é. Na verdade, o efeito térmico dos alimentos é a quantidade de calorias que o alimento gasta para ser digerido, né? Se você for parar para pensar que você comeu uma maçã, essa maçã não vai, todas as calorias dela não vão estar lá bonitinhas para serem absorvidas, né? 100% delas, porque você gastou energia mordendo, mastigando os músculos da face, os músculos do esôfago, não é que é da livre, tem músculo aqui, os músculos do estômago, a secreção, as células que secretam ácido, aí a parte intestinal, de absorção, principalmente quando não é só difusão passiva, um transporte mais ativo, tudo isso gasta energia do nosso corpo, né? Então a gente desconta daquele alimento que a gente comeu, porque né, ele está servindo de energia, mas ele também gasta energia para ser metabolizado. Então esse efeito térmico dos alimentos, durante muito tempo, foi utilizado como uma base, né, para se falar que quanto mais você comesse, quanto mais vezes você comesse, mais você ativaria esse efeito térmico dos alimentos ao longo do seu dia. Agora, o que já se sabe com relação à ciência é que esse efeito térmico existe, mas ele independe da quantidade de vezes que você fraciona. Então, se você fizer 3 refeições com 800 calorias, vai ser exatamente igual o efeito térmico, né, a quantidade de energia que você vai desprender para queimar, do que se você fizesse, por exemplo, 6 refeições de 400, né? No final, você vai estar consumindo 2.400 calorias, desse exemplo aí. Então, independe se você fez 3 ou 6 refeições, o que importa mesmo é a qualidade dos alimentos que você consome. Lembra sempre que existem alimentos que a gente chama de calorias negativas, porque eles têm um efeito térmico muito alto, tem poucas calorias mesmo. Então, eles acabam meio que gastando mais do que acrescentam. Eu tenho uma lista deles aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo para te ajudar. Lembra, né, que aqui tem o nome do vídeo, uma setinha aqui desse lado. Clica ali que vai abrir uma aba com essa descrição onde eu vou botar vários links e playlists e dicas legais. Agora, a gente dizer que o efeito térmico vai ser igual é um motivo para falar para você que se você quiser comer uma refeição por dia ou 2, é saudável, é equilibrado? Na verdade, isso não é um motivo para determinar que vão ter que ser poucas refeições. O que a gente sempre tem que levar em consideração é a individualidade bioquímica de cada pessoa, porque para algumas pessoas funciona melhor emagrecer, controlar o peso, controlar a alimentação, quando elas consomem menos refeições e conseguem ajustar melhor isso, né? Conseguem ter mais controle, cálculo, né? Organização de 3, por exemplo, por dia. Para outras pessoas, elas precisam se alimentar mais vezes ao longo do dia, porque elas têm uma necessidade maior de se alimentar, enfim, né? Tem já esse ritual. Então, o mais importante nesse caso, se você faz muitas refeições ao longo do dia, 6, 5, tem pessoas que fazem até ceia, né? Tomam café, fazem colação, almoçam, lancham, jantam, fazem ceia. Então, fazem 6 refeições por dia. Então, nesses casos, o ideal mesmo é que você sempre lembre de que as suas refeições têm que ser equilibradas. Então, não vale a pena, se você está querendo emagrecer, que no meio da tarde você coma uma banana, por exemplo, pura, porque o índice glicêmico dela é mais alto, não vai ter fibra o suficiente para lentificar a absorção, e você vai acabar ficando com fome depois de comer só uma bananinha, então você vai acabar querendo beliscar. Esse que é o grande problema, porque às vezes você não se alimentou bem naquelas pequenas refeições de intervalo, e a insulina sobe, a insulina desce, dá mais sinal de fome, você fica querendo petiscar, né, beliscar mais. Isso, em alguns casos, pode te prejudicar mais que se você tivesse fechadinho, organizado, refeições assim, mais condensadas, né? Menor número de refeições,
mas mais equilibradas, mais planejadas, com proteína, com gordura, com fibras, que vão te deixar saciado. Acho que a palavra-chave para você determinar o número de refeições do dia é qual é a sua necessidade de sentir essa vontade de comer ao longo do dia e como está o grau de saciedade daquela refeição que você está fazendo. É muito importante, então, que você tenha um equilíbrio legal das suas refeições para que você organize bem o grau de saciedade que você precisa. Porque se você já sabe que você vai fazer, por exemplo, 6 refeições por dia, às vezes você está querendo até mesmo ganhar peso, né? Ou manter o peso, e você quer realmente consumir mais alimentos. Também você não vai consumir uma refeição com muita saciedade, você não vai aguentar fazer as 6 refeições que você precisa. Então lembra sempre de equilibrar isso, porque muitas pessoas pensam assim, eu quero muita saciedade, então vou comer um prato de macarrão com molho. A bolonhesa. O macarrão digere muito rápido normalmente, se não for macarrão integral, se não tiver uma quantidade legal de carne nesse molho, se você não tiver comido algumas fibras junto, uma saladinha, uma sopa antes para ajudar a forrar o estômago. Então lembra que às vezes pode parecer um volume grande, mas isso não necessariamente está relacionado com uma boa saciedade, e que os alimentos que ajudam mais a dar saciedade também são os alimentos que ajudam a baixar o índice glicêmico, porque eles lentificam a absorção do bolo alimentar. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando bem legal sobre índice glicêmico, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Com isso, fica parecendo, né, que a Patrícia não falou quantas refeições eu vou ter que comer. Isso porque vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que se dão super bem comendo, tem gente que faz até jejum intermitente, come 2 refeições, 3 refeições por dia, mas são refeições equilibradas, organizadas, calculadas, e as refeições dão todos os nutrientes, vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras, proteínas, gorduras boas que as pessoas precisam, carboidratos do bem, e a pessoa fica bem. E tem pessoas que comem 6 refeições por dia também dessa mesma forma, tudo equilibrado, controlado, e também ficam bem. Então, na verdade, mais uma vez, eu já falei isso, mas a individualidade bioquímica existe. Então, não adianta chegar aqui para você e falar assim, que tem que comer 6 refeições por dia ou 2, 3 refeições por dia. Vai depender de você mesmo, de pessoa para pessoa, e das suas necessidades. E lembra sempre que se você tem alguma questão de saúde específica e seu nutricionista te passou um X número de refeições por dia, é porque aquilo vai te ajudar e aí você tem que seguir especificamente a orientação, nesse caso, do seu nutricionista da sua cidade. Você ainda acha que precisa comer de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas para manter o metabolismo ativo? A gente já sabe hoje em dia, vários estudos já verificaram que isso não é necessariamente verdade. E eu tenho até um vídeo falando mais sobre isso especificamente, vou deixar ele aqui embaixo na descrição. Então, não necessariamente você precisa. Mas também tem gente que gosta de saber que vai comer de 3 em 3 horas, porque tem aquela sensação de que está comendo mais ao longo do dia, apesar de serem as mesmas calorias. Então, a gente sempre tem que tentar ver o que fica melhor para a pessoa, né, individualizadamente, o que funciona melhor para ela nesse sentido. Por outro lado, lembra também que se você come toda hora, né, de 3 em 3, 2 em 2, a gente come com intervalos muito pequenos. E um alimento, uma refeição baixa em fibras, baixa em gorduras boas, baixa em proteínas, com índice glicêmico muito alto, você vai ficar secretando insulina o dia inteiro, né? Toda hora, de 2 em 2 horas, praticamente 3 em 3 horas. Isso vai fazer com que você tenha mais fome e isso vai fazer com que você ganhe mais peso. Então, para comer em um espaço de tempo mais curto, as refeições vão ter que ser bem equilibradas para você ter esse índice glicêmico mais baixo, como eu falei antes. Outro detalhe interessante é que muitas pessoas falam que, Patrícia, mas tem estudos que verificaram já que as pessoas que consomem café da manhã são pessoas que ficam mais magras, né? Que têm uma tendência a ficarem menos acima do peso, terem menos obesidade, do que as pessoas que não consomem o café da manhã. Então, por que isso acontece, né? Porque a gente fala tanto do jejum e fala tanto que o jejum faz muito bem para a saúde, faz muito bem para o emagrecimento. E como é que tem essas pesquisas tão contraditórias? Isso porque os próprios pesquisadores já verificaram que as pessoas que normalmente tomam café da manhã de uma forma organizada, eu não tô falando das pessoas que fazem jejum, não. Tô falando das pessoas que pulam o café da manhã, né? Sai de casa, não deu tempo, pula e vai comer alguma coisa depois, mas que faz jejum. Essas pessoas que fazem o café da manhã costumam ser mais regradas na alimentação, têm mais controle alimentar. Ao passo que tem algumas pessoas que não tomam café da manhã, e aí quando dá 9 horas da manhã, não tomou em casa, aquele café que seria saudável, com uma fruta, com uma chia, com leite de coco, iogurte, sei lá. Mas é quando dá 9 horas da manhã, tá comendo uma coxinha, tá comendo um salgado, tá comendo um biscoitinho no escritório, com um cafezinho, com açúcar. Então, às vezes você não comeu uma alimentação no horário que deveria, mas tá fazendo petiscos aí nos intervalos, né? Come um amendoim, aí come uma coxinha com ketchup, andando na rua. Muita gente, né, faz isso. Às vezes até de manhã, fico apavorada, vendo gente com joelho, coxinha, em pé no meio da rua, tomando guaraná natural, tomando mate.
Gente, muito açúcar, ele é concentrado. Então, não é porque você não fez uma refeição que você sentou que aquilo não conta, né, gente? Então, os petiscos também contam, lembra sempre disso. Então, você pode sim optar por não tomar o café da manhã como parte do seu jejum intermitente, se for o caso. Mas lembra que não tomar café da manhã não é a mesma coisa que jejum, não. E eu tenho um vídeo falando também sobre isso aqui, vou deixar aqui embaixo pra você. Lembra que se você tá aí na luta pra emagrecer de forma saudável, eu tenho uma playlist inteira com dicas de como emagrecer. Vou deixar aqui embaixo pra você, muitas dicas legais. Tenho também uma playlist sobre jejum intermitente, que tá muito falado hoje em dia, porque tem muitos estudos científicos falando bem dele, né? Falando todos os benefícios para a saúde, para a longevidade, para emagrecimento também. Vou deixar aqui embaixo essa playlist explicando tudo sobre jejum. E tenho também vários vídeos legais sobre como montar sua marmita, como organizar seu cardápio, como fazer um cardápio barato e saudável. Vou deixar esses vídeos aqui para te ajudar a se organizar aí com a sua alimentação do dia a dia, porque eu acho sempre que a palavra-chave para você emagrecer, mas não só emagrecer, né? Que principalmente é ter saúde, é organização. Porque se você já sabe o que você vai comer, já sabe quanto você vai comer, a hora que você vai comer, aquilo ali passa a ser mais uma coisa da sua vida e não fica o foco da sua vida. Me conta aqui embaixo, então, quantas refeições você faz por dia? Eu vou adorar saber. E me fala aí mais ou menos, né, quais são os horários, como é que você costuma distribuir isso ao longo do seu dia. Eu vou adorar ver os comentários, estou super curiosa. Dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha, porque vai gostar, quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, porque é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.